Meu nome é Ana Rodrigues, e o que vou contar mudou minha vida para sempre. No dia 7 de maio de 2023, vivi algo que transcende qualquer explicação lógica. Durante 12 minutos, estive clinicamente morta. Meu coração parou, meus pulmões não respiravam mais. Mas, ao contrário do que eu esperava, não havia escuridão, nem vazio. Em vez disso, fui envolvida por algo tão grandioso e inexplicável que ainda hoje luto para encontrar palavras que façam jus ao que vi. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente "Deus é meu tudo" para que Ele guarde você. Não esqueça de deixar seu like. Sempre fui cética. Enfermeira de emergência há mais de uma década, minha vida era pautada pela ciência. Cada dia no hospital me mostrava a fragilidade da vida e o limite das crenças humanas. Mas naquela manhã, enquanto corria pelas ruas silenciosas de Sevilha, algo além do meu entendimento aconteceu. O relógio marcava 5h12 quando tudo mudou. Ouvi o som de pneus cantando no asfalto. Um clarão. Um impacto. Não houve tempo para dor, para reação. Foi como se, em um piscar de olhos, o mundo tivesse desaparecido. Mas, ao invés do vazio, fui tomada por uma luz indescritível. Ela não apenas iluminava, parecia viva, pulsante, preenchendo cada parte de mim com uma paz tão profunda que nenhuma palavra pode realmente descrevê-la. As cores ao meu redor eram vibrantes e intensas, como se o próprio tecido da realidade tivesse sido desfeito e substituído por algo maior, algo eterno. O ar vibrava com uma melodia suave, uma sinfonia que parecia parte do próprio universo. Foi quando percebi uma presença familiar. Um homem caminhava em minha direção, um sorriso sereno no rosto. Meu coração quase parou novamente. Era meu pai. Ele falecera quando eu ainda era adolescente, mas ali estava ele, jovem e saudável, emanando uma luz pura e calorosa. "Não tenha medo, minha filha", disse ele. "Ele está esperando por você." Antes que eu pudesse reagir, a luz ao nosso redor se intensificou. E então, eu o vi. Jesus estava ali, diante de mim. Sua presença era avassaladora, uma mistura de divindade e humanidade que eu jamais poderia imaginar. Seu olhar atravessava cada parte do meu ser, vendo não apenas quem eu era, mas tudo o que fui e tudo o que ainda poderia me tornar. Meu corpo inteiro tremia, mas não de medo, era uma reverência tão profunda que me fez cair de joelhos diante dele. Ele estendeu a mão, tocando meu ombro com um gesto de ternura e poder ao mesmo tempo. "Você precisa ver algo", disse com uma voz firme, mas carregada de amor. "Há coisas que meu povo precisa saber antes que eu volte." Assim que ele terminou de falar, um clarão tomou conta de tudo ao meu redor. Era como se o próprio tecido do universo se rasgasse. Por um instante, me vi em outro lugar. Diante dos meus olhos, um mundo acelerado e caótico se revelou. Pessoas caminhavam sem olhar umas para as outras, seus olhos vidrados em telas brilhantes. Crianças sentavam-se à mesa com suas famílias, mas ninguém conversava. Amigos dividiam espaços, mas não compartilhavam momentos. A tecnologia, que deveria aproximar, havia afastado os corações. "A grande distração", explicou Jesus ao meu lado. Sua voz era cheia de tristeza. "Eles estão presos em um ciclo que os impede de enxergar o que realmente importa." Vi mais de perto as pessoas que pareciam imersas em um transe, incapazes de perceber que suas vidas estavam sendo consumidas. Havia algo sombrio ali, algo que não pertencia ao mundo visível, pairando ao redor, se alimentando daquela desconexão. "Diga ao meu povo para despertar", ordenou ele. Num piscar de olhos, tudo mudou. O céu que antes era claro e pacífico foi tomado por luzes brilhantes e figuras carismáticas que falavam palavras suaves e reconfortantes. Eles prometiam um mundo melhor, cheio de paz e união, mas algo naquilo me fez estremecer. As palavras eram sedutoras, mas carregavam um tom de engano. "Eles misturam verdade com mentira", advertiu Jesus. "Até os fiéis serão tentados a segui-los." Vi pessoas que antes caminhavam na fé começarem a questionar, a se afastar da verdade, seduzidas por promessas vazias. Muitas sequer perceberam que estavam sendo enganadas. "Eles não são meus", continuou ele. "Meu povo precisa permanecer firme. Minha palavra é o único alicerce inabalável." O cenário mudou novamente. Dessa vez, fui tomada por uma sensação de esperança. Vi luzes se espalhando pelo mundo, tocando os corações das pessoas. Igrejas se enchiam novamente, orações eram feitas em uníssono, milagres aconteciam em meio ao caos. Vi famílias se unindo,
comunidades inteiras se levantando para viver a verdade. O grande despertar, disse ele, e sua voz carregava uma promessa. Mas com essa renovação veio algo terrível. Vi perseguições, zombarias, ataques contra aqueles que escolhiam permanecer fiéis. Vi igrejas sendo fechadas, pessoas sendo ridicularizadas por sua fé. Mas havia algo que me impressionava, mesmo diante da dor, elas continuavam firmes. Seus olhos brilhavam com uma paz que nada poderia abalar. Meu espírito se moverá com poder nesses dias, prometeu Jesus. Mas o preço de me seguir será alto. E então, aconteceu. O céu se abriu, e uma luz indescritível tomou conta de tudo. Vi multidões se ajoelhando, algumas em adoração, outras em desespero. O tempo havia se esgotado. O grande retorno, anunciou ele. Tudo dentro de mim estremeceu. Eu sabia que aquele era o momento final, o instante pelo qual tantos esperavam e outros temiam. Quando tudo desapareceu, senti que algo dentro de mim havia mudado. Mas Jesus não havia terminado. Ele me olhou de uma maneira diferente, como se estivesse enxergando mais fundo do que antes. Você foi escolhida, disse com ternura, mas também com autoridade. Uma onda de energia me percorreu. Senti meu corpo sendo tomado por uma luz dourada intensa, e uma força que eu jamais experimentara tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a brilhar, e então, senti algo se formando nas minhas costas. Eu não era mais apenas uma mulher que viveu uma experiência de quase morte. Algo novo estava acontecendo. Você será minha mensageira, declarou ele. O mundo precisa de guias, e eu escolhi você para ser um deles. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, senti um puxão forte. O cenário celestial desapareceu, e um peso enorme tomou conta do meu corpo. Meus pulmões arderam ao puxar ar de volta para dentro. Ouvi vozes agitadas ao meu redor. Meu corpo doía como se tivesse sido esmagado. Ela voltou, alguém gritou. Meus olhos abriram, e a luz intensa deu lugar a um teto branco de hospital. O som dos monitores ecoava pelo ambiente, e vi os rostos surpresos dos paramédicos ao meu redor. Eu não deveria estar viva. Mas eu sabia que havia voltado por um motivo. Minha recuperação foi rápida demais, inexplicável aos olhos da medicina. Os médicos estavam atônitos, mas eu sabia que algo maior havia acontecido. Nos dias seguintes, tentei processar tudo o que vi, tudo o que ouvi. Como contar para o mundo? Como fazer as pessoas acreditarem? Então, ouvi a voz dele novamente, dentro do meu coração. Minha palavra nunca volta vazia. Você foi enviada para preparar o caminho. Eu não era mais a mesma. O mundo continuava o mesmo, mas dentro de mim, uma chama havia sido acesa. Eu precisava cumprir minha missão. Os dias seguintes à minha recuperação foram um turbilhão. Cada vez que fechava os olhos, as visões voltavam à minha mente como se estivessem sendo projetadas em minha alma. O mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais a mesma. Sentada na cama do hospital, observei a luz do sol entrando pela janela. Aquele momento deveria ser um alívio, eu sobrevivi. Mas a verdade era que eu não tinha voltado apenas para continuar vivendo minha vida como antes. Algo dentro de mim queimava com um propósito que eu ainda não compreendia completamente. Um médico entrou no quarto, seu olhar era de incredulidade. Seus exames estão normais. Para ser sincero, não há explicação médica para sua recuperação tão rápida. Você sofreu um impacto severo, mas não há danos permanentes. É como se seu corpo tivesse se restaurado por conta própria. Eu apenas assenti. Como explicar que aquilo não era obra do acaso, mas sim parte de algo muito maior? Naquela noite, tentei dormir, mas fui despertada por um chamado. Não era um som externo, mas algo que vibrava dentro do meu ser. Fechei os olhos, e de repente, vi Jesus diante de mim novamente. Ana, sua missão começa agora. Meu coração acelerou. Mas como? O que devo fazer? Ele me olhou com paciência. Você saberá. No dia seguinte, tive alta. Ao sair do hospital, um vento gelado cortou meu rosto, e algo me fez olhar ao redor com outros olhos. As ruas estavam cheias, pessoas caminhavam apressadas, mergulhadas em suas próprias realidades. Algumas sorriam para as telas de seus celulares, outras discutiam ao telefone. E ali, no meio daquela multidão, vi algo que me fez estremecer. Um homem sentado na calçada, sujo, com roupas rasgadas. Sua cabeça estava abaixada, e ao seu lado, um pequeno cartaz escrito à mão. ***, fome. Preciso de ajuda,
Asterisco asterisco antes que eu pudesse pensar, minhas pernas se moveram sozinhas até ele. Ajoelhei-me, e ele ergueu a cabeça devagar. Seus olhos estavam vazios, cansados, mas assim que me viu, um brilho surgiu por um instante, como se algo tivesse tocado. Você está bem? Perguntei. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse surpreso que alguém realmente o notasse. Ninguém nunca pergunta isso. Senti um nó na garganta. Naquele momento, compreendi. Meu propósito não era apenas anunciar o que eu tinha visto, mas mostrar através de ações. O mundo estava distraído, cego para o sofrimento ao seu redor. Olhei ao redor. As pessoas passavam sem parar, sem ao menos olhar para ele. Para elas, ele era apenas parte da paisagem. Mas não para mim. Peguei algum dinheiro e coloquei em suas mãos. Mas não era apenas isso. Peguei sua mão entre as minhas e, sem pensar, fechei os olhos e pedi em silêncio que Deus restaurasse sua vida. Algo mudou. Um calor intenso percorreu meu corpo, e quando abri os olhos, vi lágrimas rolando pelo rosto daquele homem. Ele olhou para suas mãos, como se segurasse algo invisível, algo que eu não conseguia ver. Eu senti algo, murmurou. Levantei-me, sem saber exatamente o que acabará de acontecer. Mas dentro de mim, a certeza crescia. Eu estava onde precisava estar. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos sinais ao meu redor. Pessoas vinham até mim espontaneamente, compartilhando suas dores, como se soubessem que poderiam confiar. Não era apenas coincidência. Uma noite, enquanto caminhava perto da catedral, um estranho se aproximou. Ele tinha um olhar intenso, profundo. Você viu, não viu? Meu coração disparou. Do que está falando? Ele sorriu levemente. Eles também me mostraram. Você não está sozinha. Aquela frase me atingiu como um raio. Eu não era a única. Ele entregou um pedaço de papel com um endereço escrito. Venha amanhã. Você precisa entender o que está acontecendo. O papel tremia em minhas mãos enquanto o observava se afastar. Meu caminho estava apenas começando. No dia seguinte, acordei com o papel ainda em minhas mãos. O endereço estava gravado na minha mente, e por mais que tentasse ignorá-lo, algo dentro de mim me empurrava para ir até lá. O sol começava a se pôr quando saí de casa. As ruas estavam movimentadas, mas eu sentia como se estivesse em outra frequência, deslocada do mundo ao meu redor. Caminhei até o bairro indicado, uma área antiga da cidade, com construções de pedra e becos estreitos. Ao chegar no número indicado, hesitei. Era um edifício simples, com uma porta de madeira envelhecida. Inspirei fundo antes de bater. A porta se abriu lentamente, revelando o homem que havia me abordado na noite anterior. Ele me observou por um instante antes de dar um leve sorriso e me convidar para entrar. O interior era iluminado apenas por velas, e o cheiro de incenso preenchia o ar. Algumas pessoas estavam sentadas em círculo. Todas pareciam ter a mesma expressão. Sabiam por que eu estava ali. Você veio, ele disse. Assenti, sentindo meu coração acelerar. Você viu o que está por vir, não foi? Sentei-me ao lado deles. O silêncio na sala era pesado, como se todos aguardassem algo. Eu vi, murmurei. O homem assentiu. Não somos os únicos. Há mais como nós, espalhados pelo mundo. Pessoas que receberam visões, que foram tocadas pela verdade. Uma mulher de cabelos grisalhos me olhou fixamente. Você sabe por que voltou? Engoli em seco. Para avisar as pessoas. Para prepará-las. Ela sorriu levemente. Sim, mas não apenas isso. Você foi transformada. As palavras ecoaram dentro de mim. Algo dentro de mim sabia que aquilo era verdade, mas ainda não conseguia compreender o que realmente significava. Estamos nos preparando para o que está por vir, disse o homem. E você tem um papel importante nisso. O ar na sala ficou denso. Antes que pudesse perguntar mais, a porta se abriu com força. Um homem entrou, ofegante, como se tivesse corrido até ali. Já começou. Todos se levantaram ao mesmo tempo. Ele se aproximou, segurando um celular. Está acontecendo em várias partes do mundo. Pessoas desaparecendo, manifestações no céu, e sinais. Peguei o aparelho de suas mãos. A tela mostrava imagens de multidões confusas, olhando para o céu. Havia luzes estranhas surgindo em diversas cidades. Isso faz parte da enganação? Perguntei, lembrando da visão que Jesus havia me mostrado. O homem assentiu lentamente. Eles estão preparando o terreno. As pessoas não percebem,
mas estão sendo conduzidas. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava ali para um propósito. E agora, não havia mais como voltar atrás. O silêncio na sala foi quebrado pelo murmúrio nervoso das pessoas ao meu redor. Todos estavam inquietos, como se um peso invisível tivesse acabado de cair sobre nós. Isso é apenas o começo, disse o homem que me trouxera até ali. As luzes, os desaparecimentos, são apenas sinais. Eles estão preparando as mentes das pessoas para aceitar o que virá depois. Eu ainda segurava o celular, observando as imagens que se espalhavam pelas redes. Pessoas olhavam para o céu, algumas com admiração, outras em pânico. O medo e a confusão eram visíveis. Como podemos ter certeza? Perguntei. A mulher de cabelos grisalhos olhou para mim com firmeza. Porque isso já foi profetizado. Você viu com seus próprios olhos. Meu coração disparou. A porta da sala foi fechada e trancada. O homem que chegará ofegante passou as mãos pelos cabelos e olhou para todos. Precisamos nos preparar. Os próximos dias serão decisivos. Olhei para os rostos ao meu redor. Eram pessoas comuns, mas havia algo nelas, uma convicção inabalável, como se soubessem que tinham sido chamadas para algo maior. Isso significa que devemos nos esconder? Perguntei. O homem balançou a cabeça. Não. Significa que precisamos nos espalhar, levar a verdade antes que seja tarde demais. Quanto mais tempo as pessoas ficarem cegas, mais difícil será despertá-las. Meu corpo ficou tenso. Até aquele momento, eu achava que minha missão era apenas um testemunho. Mas agora, percebia que era muito mais. Uma mulher mais jovem se levantou. As pessoas não vão nos ouvir. Elas querem respostas fáceis, querem explicações racionais. Então precisamos mostrar a verdade, respondi, sem nem perceber que já havia tomado uma decisão dentro de mim. O grupo trocou olhares. Alguns pareciam hesitantes, outros, determinados. O homem que me trouxe até ali se aproximou. Você tem um dom, Ana. Você foi transformada. E isso significa que sua voz será mais forte do que imagina. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta. Os olhares se voltaram para a entrada. Ninguém se moveu. O ar na sala ficou pesado. O homem mais próximo da porta se adiantou devagar e encostou o ouvido na madeira. Quem é? Perguntou. Um silêncio do outro lado. Então, uma voz feminina respondeu. Eu preciso falar com Ana. Meu corpo se arrepiou. Eu não reconhecia aquela voz, mas, de alguma forma, sabia que o que acontecesse a partir daquele momento mudaria tudo. O silêncio na sala ficou ainda mais denso. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando que eu tomasse uma decisão. A voz do outro lado da porta era feminina, firme, mas carregada de urgência. Eu não a reconhecia, mas sentia que não era um acaso. O homem próximo à entrada hesitou antes de destrancá-la. A madeira rangeu ao se abrir, e uma mulher entrou, ofegante, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de quem havia corrido por muito tempo. Ela me encontrou com o olhar e avançou alguns passos, como se tivesse certeza de que eu era a pessoa que procurava. Você precisa vir comigo. Agora. Meu coração disparou. Eu não fazia ideia de quem ela era, mas algo dentro de mim sabia que aquilo era importante. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou ao redor e percebeu que os outros estavam desconfiados. Inspirou fundo e disse, meu nome é Elisa. Fui enviada para encontrá-la. O grupo trocou olhares. Enviada? Por quem? Antes que eu pudesse perguntar, ela continuou. Eu também vi. E não sou a única. Há mais de nós. Muitos mais. Mas não temos tempo, eles estão vindo. Meu corpo ficou tenso. Quem está vindo? Ela olhou rapidamente para trás, como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. Os que querem impedir que a verdade se espalhe. O homem que havia me levado até ali fechou a porta rapidamente e trancou-a de novo. Como podemos confiar em você? Perguntou a mulher de cabelos grisalhos. Elisa ergueu as mãos, como se estivesse se entregando. Porque eu sei o que Ana viu. E sei que ela não voltou do mesmo jeito. O silêncio na sala ficou sufocante. Ela não voltou humana, Elisa completou. Eu segurei o fôlego. Os outros se entreolharam, e senti algo mudar na atmosfera do grupo. Eu não sei o que você quer dizer, respondi, mesmo sabendo que havia algo em mim que eu não compreendia completamente. Elisa deu um passo à frente. Você sabe, sim. E eu posso ajudá-la a entender. Mas não podemos ficar aqui.
Eles nos rastrearam. Precisamos ir. As palavras dela trouxeram uma tensão ainda maior. Eu não sabia se podia confiar, mas ao mesmo tempo, tudo nela parecia verdadeiro. O homem que me trouxe até ali fechou as mãos em punhos. Se for verdade, já perdemos tempo demais. A mulher mais velha assentiu. Temos que nos mover antes que seja tarde. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar em minha cabeça. Eu estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Vamos, falei, sem saber para onde aquilo me levaria. Mas uma coisa era certa. Eu não estava mais no controle do meu próprio destino. E talvez nunca tivesse estado. O grupo se movimentou rapidamente. Elisa olhou para mim com urgência, seus olhos brilhando com algo entre medo e determinação. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas algo me dizia que não havia mais volta. Atravessamos ruas escuras, mantendo-nos afastados de olhares curiosos. O ar parecia carregado, como se algo invisível estivesse nos observando. A cada esquina, Elisa verificava se não estávamos sendo seguidos. Finalmente, chegamos a um prédio abandonado no centro da cidade. A porta de ferro estava entreaberta, e Elisa nos conduziu para dentro. O ambiente cheirava a poeira e abandono, mas no fundo do galpão havia luzes fracas e sombras em movimento. Estamos aqui, ela disse baixinho. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vi que não estávamos sozinhos. Havia pelo menos uma dúzia de pessoas ali dentro, algumas ajoelhadas, outras sentadas em cadeiras velhas. Todos se viraram quando entramos. Um homem de aparência severa se aproximou. Seu rosto trazia marcas do tempo e de sofrimento, mas sua postura era firme. Ela é Ana? Perguntou ele, olhando diretamente para mim. Elisa assentiu. Ele me observou por um momento antes de falar. Sabemos quem você é. E sabemos o que você viu. Minha boca secou. Então vocês também? Sim. Todos nós. Uma onda de choque percorreu meu corpo. O que antes parecia um fardo solitário agora ganhava uma nova dimensão. O homem apontou para uma cadeira. Sente-se. Há muito que precisamos discutir. Me acomodei, tentando manter a calma, enquanto ele começava a falar. Você foi escolhida para algo maior do que imagina. Mas ainda não entende completamente o que isso significa. Eu o encarei, esperando uma explicação. Você não voltou como era antes. Algo mudou dentro de você. Não é apenas uma mensageira. Você é uma ponte entre dois mundos. Meu coração disparou. Do que você está falando? Elisa se aproximou. Ana, olhe para suas mãos. Eu hesitei, mas fiz o que ela pediu. Foi então que percebi. Havia um brilho sutil, quase imperceptível, saindo de minha pele. Uma energia que eu não havia notado antes. O homem continuou. Você foi transformada. Você não é mais apenas humana. Aquelas palavras pesaram sobre mim. Jesus não apenas lhe deu visões. Ele a fez renascer. Minha mente girava. Eu tentei negar, dizer que aquilo era impossível, mas no fundo, eu já sabia. Desde que voltei, havia algo diferente em mim. Elisa colocou uma mão no meu ombro. Você foi feita para guiar, para lutar contra a escuridão que se aproxima. Uma onda de calor percorreu meu corpo. A guerra já começou, disse o homem. Um arrepio percorreu minha espinha. O mundo está mergulhando na ilusão, e logo será tarde demais para acordá-los. A sala ficou em silêncio. Todos me observavam, como se esperassem uma resposta. Eu fechei os olhos, sentindo meu coração pulsar forte. Então, a voz ecoou dentro de mim novamente. Você sabe o que precisa fazer. Quando abri os olhos, já não havia mais dúvida. Levantei-me, sentindo uma força que nunca havia sentido antes. O tempo da espera havia acabado. A luz e as trevas estavam prestes a colidir. E eu estava pronta para cumprir minha missão. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.